Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, ou seja, à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho quantos irmãos? Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos ler mais um texto? Lucas, capítulo de número 12. Deus me deu essa palavra, irmãos, hoje, no finalzinho da tarde. E eu sei que foi Deus que me deu essa palavra aqui, para falar com nós. Todos acharam Lucas 12? Versículo de número 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado,
e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem, aleluia, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e esse homem arrazoava no seu coração, ou consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para tantos anos, descansa, come, bebe e regala-te, minha alma. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com. Vamos ler mais um texto? Mateus. Se não der para a gente falar tudo hoje, não tem problema, mas é bom a gente ler os textos bíblicos, pois a Bíblia em si, ela fala por si mesma. Amém? Mateus capítulo 5, versículo de número 1. Mateus capítulo 5, versículo de número 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se aproximaram-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos. Tem alguma tradução aí que diz bem-aventurado os pobres de espírito? Quem tem? Então lê. Quem se encoraja e se coloca de pé e lê bem alto. O mesmo versículo que a gente leu, versículo 3. Pode ler. Amém? Irmãos, último anúncio. Segunda-feira, que dia? Segunda-feira, o irmão Gidelto já comunicou ontem, nós vamos ter uma reunião com toda a juventude. E eu quero também convocar os pais dos jovens que fazem parte da juventude para estar nessa reunião. Amém? Então, todos os pais que têm um jovem na juventude, estejam aqui na segunda, às 7 horas da noite. Ou o pai ou a mãe. Se puderem estar os dois, melhor. Se não puderem, vem um dos dois para essa reunião. Amém? Muito bem. Nós lemos aqui no livro de Lucas
no capítulo de número 16, sobre um assunto muito importante aqui. Alguns entendem que essa passagem é simplesmente uma parábola, porém, a maioria aceita e compreende que Jesus está falando de um fato real, de algo real. Uma parábola normalmente era uma história, uma ficção, algumas vezes era uma ficção, para falar sobre algum assunto, né, para ilustrar algum assunto. Isso era uma parábola. Porém, esse texto aqui não se entende pela maioria dos estudiosos que seja simplesmente uma ficção, uma alusão a um assunto que Jesus estava querendo tratar. Olhando nesse ponto de vista de que isto foi uma realidade, do que a Bíblia está tratando aqui? A Bíblia está tratando de duas pessoas, dois judeus, dois crentes aqui. O primeiro crente, o primeiro judeu que a Bíblia está tratando aqui, era de um homem muito rico, um homem que tinha abundância. A Bíblia diz que este homem aqui, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Só se vestia de púrpura e de linho finíssimo quem era realmente de nobre nascimento, ou de uma nobre família, alguém muito rico, para ter condições de vestir as roupas que este homem vestia. E a Bíblia diz que a vida deste homem não era uma vida de dificuldade, não era uma vida de sofrimento, era uma vida que o escritor Lucas vai dizer aqui, uma vida esplendidamente regalada. Era um homem que vivia muito bem. Pensa aí num maior granjeiro que tem na cidade, num maior fazendeiro, num maior empresário, na fábrica mais bem-sucedida que tem aqui na cidade. O dono dela vive uma vida com dificuldade ou uma vida boa? Vive uma vida que ele chega no mercado assim, ele tem que procurar preço ou ele vai procurando a qualidade? Vai procurando qualidade. Ele tem condição, trabalhou para isso, lutou para aquilo ali. E a Bíblia diz que este homem aqui, ele tinha essa vida esplêndida, essa vida regalada, essa vida, vamos dizer assim, essa vida abençoada. O judeu, quando ele via que alguém era rico, o judeu tinha uma coisa para ele: esta pessoa já é salva, esta pessoa, ela já tem um direito no céu, porque a riqueza dela é a resposta de que ela é salva e de que Deus está com ela. Quando aquele jovem rico, ele ouve o que ele precisava fazer, ele vira as costas para Jesus e vai embora, e Jesus diz assim: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus, e os discípulos se apavoram e perguntam assim: se é dessa maneira, quem é que vai ser salvo? É porque eles tinham isso na cabeça. Eles achavam que todas as pessoas ricas eram pessoas abençoadas, a riqueza era a bênção de Deus. Porém, a Bíblia vai dizer aqui no texto bíblico que este homem, ele tinha todo esse aparato, toda essa riqueza, e este homem, ele
ele veio a morrer. E quando este homem morreu, quando esse homem fechou os olhos na terra e abriu os olhos para a eternidade, quem veio lhe buscar não foi os anjos, mas foi os demônios. E a Bíblia diz que ele foi parar onde? Ele foi parar onde? No inferno. E lá onde aquele homem foi parar, ele estava em tormento. Quem é que está com sede agora aqui, agora nesse momento, fora eu? Quem é que está com sede? Tem alguém com sede? Com vontade de tomar uma água fresquinha? Ah, não tem ninguém? Então eu vou tomar aqui. Olha bem, a aflição dele era tão grande, o tormento que ele estava era tão grande, o pavor que ele estava era tão grande, que ele iria se satisfazer. Quantos estão vendo aqui? Quantos estão vendo? Ninguém está vendo? Está vendo, irmãs? O que é isso aqui? Uma gota de água. O tormento dele era tão bom, era tão real, era tão pavorante. Bom não era, né? Imagina. Era tão desesperador que uma gota de água não ia saciar, mas ia aliviar aquele tormento. Agora raciocinem comigo. Se alguém que tinha riqueza, e a riqueza era sinal de bênção de Deus, e quando esse alguém morre, ao invés dele ir para a eternidade com Deus, ele vai para o inferno. O que estava de errado? A Bíblia vai falar também que neste cenário aqui existia uma outra pessoa, tendo em vista que este homem que tinha tudo, ele não tinha necessidade de nada. Os irmãos estão entendendo? O rico não tinha necessidade alguma, pelo contrário, ele se regalava com aquilo que ele tinha. Mas no mesmo cenário tem alguém que a Bíblia vai dizer que era alguém pobre. Que interessante a Bíblia, irmãos. A Bíblia não deu nome para o rico. A Bíblia não deu nome para o rico em hipótese alguma. Mas a Bíblia deu nome para quem? Para o pobre. Qual era o nome do pobre? Era Lázaro. Qual era o problema de Lázaro? O problema de Lázaro é que ele era pobre. O problema de Lázaro é que ele tinha lepra. Ele tinha lepra. Lázaro era um crente, era um judeu crente. Olha, era um judeu crente, mas era pobre. E todo pobre, ele tem necessidade. Todo pobre, ele tem desejo de ter as coisas, porém, ele não tem. Eu me lembro, quando eu era criança, eu era de uma família muito pobre. Muito pobre, muito pobre. Passei fome, a gente passou muita dificuldade. E eu me recordo, Cleomar, que eu tinha amigos que eram um pouquinho melhorzinhos do que eu. E aqueles amigos
tinham as coisas que eles queriam ter e eu não tinha, porque eu era pobre. O pobre, ele não tem a condição de ter o que ele quer, de comer o que ele quer. Ele gostaria de comer ali um churrasco, mas o que resta para ele ali é um ovinho frito e tá bom, e era aquilo ali. E ele vai se satisfazer com aquilo. E a Bíblia diz que Lázaro, ele era mendigo. Olha como é que a Bíblia chama ele, como é que Lucas chama ele. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele que era o homem rico. Então ele era pobre, ele era mendigo, ele estava à porta do rico. Por ser pobre, qualquer coisa para ele satisfazia. Por ele ser pobre, qualquer coisa, a ponto da Bíblia dizer que ele desejava, quem é que pode ler para mim aí, versículo 21, ele desejava alimentar-se de quê? A pobreza dele, a necessidade, olha só, a necessidade de ter as coisas era tão grande que ele tinha desejo de comer as migalhas que caía de cima da mesa do rico. A necessidade dele era tão grande, era algo extraordinário. E ainda por cima, os cachorros lambiam as chagas dele. Não sei se é verdade, mas quando eu era pequeno, né? Quando eu era criança, pequeno eu sou ainda, né? Sou jovem ainda. Quando eu era criança, diziam assim, ó, que se o cachorro lambesse, não sei se vocês ouviram isso aqui, se o cachorro lambesse a ferida, ia curar. A lambida era medicinal, pelo menos onde que eu morava era isso, né? Claro que as pessoas não deixavam, mas quando o cachorro tentava lamber, era porque... Aí os cachorros, eles iam e lambiam as feridas de Lázaro. Mas a Bíblia fala uma coisa muito interessante. E coisa boa que vocês estão atentos no que eu estou falando. A Bíblia diz que assim como o rico morreu, o mendigo, o Lázaro, o pobre, ele também morreu. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que o que aconteceu com o Lázaro? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos... Para onde? Para onde? Para o seio de Abraão. Este seio de Abraão, a teologia ensina que era um lugar antes da vinda de Jesus, era um lugar onde ficavam os salvos, né? Numa proximidade nas regiões espirituais, numa proximidade ao Seol, ao inferno. Porém, este lugar, o seio de Abraão, era um lugar de paz, era um lugar de harmonia, de tranquilidade, de gozo. E a Bíblia diz que este pobre, este homem que não tinha nada, a Bíblia diz que ele é levado para um lugar diferente
do lugar que o rico foi levado. E lá naquele lugar, tanto um quanto o outro podia se ver, a ponto do homem rico, que estava lá no inferno, dizer assim: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do seu dedo em água, porque o lugar onde eu estou aqui é um lugar de tormento. Aleluia. E a Bíblia diz que este homem, diante da colocação de Abraão, ele muda daí a conversa dele. Olha só, no inferno, as pessoas, olhem para mim, no inferno as pessoas vão ter o quê? Vão ter consciência, vão ter lembranças. E o que ele se lembra lá no inferno? Ele diz: Pai, Abraão, eu tenho ainda os meus irmãos, 5 irmãos. É 5? 5 irmãos. Eles estão lá vivos ainda. Eles estão lá vivos. Eu não quero que eles venham para cá, pai Abraão. Manda Lázaro ir lá pregar para eles. E o que Abraão diz? Não. Eles têm lá quem? Eles têm lá quem? Aleluia. Pastor, então ele está falando da época de Moisés e dos profetas? Não. Ele está falando da palavra de Deus. Moisés, o Pentateuco, os profetas, o livro dos profetas. Abraão disse assim: não, eles têm lá com eles a palavra, a mesma palavra que tu tinha, eles têm lá. Ouçam-os. E a história aqui se encerra, acabou. E a Bíblia, ela vai nos abrindo aqui o entendimento, Maico. A Bíblia vai nos abrindo o entendimento, Onésio. Agora Jesus fala de um outro rico. A Bíblia vai dizer que tinha um homem que ele tinha muitos bens. E a colheita dele ia dar uma colheita que iria passar, que os celeiros que ele tinha não ia suportar aquela colheita. E ele diz assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou botar abaixo esses meus celeiros todos e vou construir outros maiores, para que eu possa colocar todos os meus bens dentro. E depois eu vou dizer para minha alma: come, bebe e regala-te com tudo o que tu tens. E a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 12, Deus vai dizer assim: mas Deus lhe disse: louco,
louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com. A palavra de Deus, irmãos, está nos falando aqui de algo muito sério. Que eu quero nesse culto de Santa Ceia falar com os irmãos aqui, disso que a Bíblia está nos falando aqui. O que Jesus está querendo mostrar nesses dois textos aqui? Será que Jesus está querendo dizer assim, olha, quem tem dinheiro, quem tem campo, quem tem isso, quem tem aquilo, isso aí vão tudo para o inferno? É isso que a Bíblia está dizendo? É isso? Não. Será que a Bíblia está condenando alguém que tenha lá, como os irmãos aí, algumas cifras no banco? Não. Deus não está condenando isso. Será que a Bíblia está condenando quem tem casa, quem tem carro, quem tem dinheiro, quem tem campo, quem tem bens? Será que é isso que a Bíblia está condenando? E está dizendo assim, essas pessoas vão para o inferno? Não! Olha, será que a Bíblia está dizendo que um pobre, que alguém que não tem casa para morar, que alguém que não tem comida para comer, será que a Bíblia está dizendo que esse tipo de pessoa vai ser quem vai morar no céu? Não! Mas o que a Bíblia está falando então? O que a Bíblia está dizendo então? Se quem tem dinheiro, se quem tem bens, não é isso que a Bíblia está dizendo, que ele não vai morar no céu por causa disso? Ou se quem é pobre, se quem é miserável, não tem nada, passa fome e esse vai morar no céu? Não, não é isso. Mas a palavra de Deus está falando do homem. A palavra de Deus está falando do homem perante Deus. A Bíblia está falando, evangelista Valdecir, do homem perante Deus. A Bíblia está mostrando aqui algumas coisas que, se o homem, referindo homem e mulher, se o homem focar na sua vida isto como mais importante, ainda que este homem, ainda que esta mulher seja um crente, se ele tiver como prioridade, olhem para mim, se ele tiver como prioridade satisfazer os seus desejos aqui na terra, a Bíblia está dizendo que este homem, esta mulher, vai correr um grande risco e vai colocar a salvação dele em perigo. Lá em Mateus capítulo 6, abra comigo. Lá em Mateus capítulo 6, para nós explicar aqui, versículo de número... Mateus capítulo 6, versículo de número 19. Quem pode ler para nós? Quem pode ler para nós rapidinho? A parte do versículo mais importante é essa. Pode ler, irmã, agora. Olha bem, é disso que a Bíblia está dizendo.
A Bíblia está falando aqui, dependendo de qual é a minha prioridade, dependendo qual for a minha prioridade, o meu destino vai ser um. Se a minha prioridade é conquistar as coisas aqui na terra, não que eu não deva conquistar, mas se a minha prioridade, acima de tudo, for as coisas da terra, a Bíblia diz que isso vai se perder. Se o meu valor estiver nas coisas aqui na terra, a Bíblia diz que isso vai se perder. Isso vai me levar a perder a minha alma. Mas agora, se o meu valor, se aquilo que eu tenho como valor na minha vida for as coisas dos céus, a Bíblia diz que eu não vou perder. A Bíblia diz que eu não vou ter perigo de perder. Estão entendendo? Amém? Voltando para o texto bíblico, qual era a prioridade dos dois crentes que nós fizemos leitura ali? Do rico e daquele homem que era rico também e disse que iria construir para ele ter mais. Qual era a prioridade deles? Eu estou abrindo a oportunidade para responder, pode responder. Mais bens aonde? Na terra. O primeiro, ele tinha tanto que ele se regalava. Ele tinha tanto para a vida dele que ele não se importava com o Lázaro que estava lá à porta dele. Mas ele era um judeu. Ele era um crente. Mas a prioridade daquele crente era as coisas da terra. A prioridade daquele homem que construiu celeiros grandes para guardar ali tudo e disse assim: bom, agora eu estou tranquilo, agora eu tenho o suficiente para mim viver, agora eu tenho o bastante para mim não passar mais dificuldade. E Jesus disse assim: louco, tu lutou tanto por isso, tu perdeu tanto tempo tentando construir celeiros, plantando campo, economizando, tu fez tudo isso, bom, tu fez, mas agora, deixa eu te perguntar, louco, se hoje pedirem a tua alma, isso aí que tu tem, qual é a recompensa que isso que tu tem vai te trazer? Nenhuma. Aquele homem rico, a prioridade dele era desfrutar das bênçãos que Deus havia dado para ele. A prioridade dele era desfrutar daquilo que Deus havia dado para ele. Porém, ele deixou aquilo ali dominar a sua vida. Ele deixou aquilo ali tirar a necessidade dele de ter Deus, de andar com Deus, de estar com Deus. E aí nós lemos um texto lá em Mateus capítulo 5, que a Bíblia diz assim: bem-aventurados os quê? Os pobres de espírito, porque dele é o reino dos... Eu falei logo no início aqui, que o pobre, irmão Valdeci, irmã Emanuele, o pobre, ele sempre tem
necessidade. O pobre, qualquer oportunidade que ele tem para se alimentar, ele vai e se alimenta. O rico sempre está saciado. Amém, irmã Adriana? A irmã Adriana está atenta assim, ó. O pobre sempre tem necessidade. Qualquer coisa para ele sustenta. Teve uma época na minha vida que eu passava o dia todo sem comer. E quando eu conseguia 50 centavos, eu comprava um cachorro quente. Lá no centro, em Porto Alegre, tinha uns cachorro quente de 50 centavos. Às vezes eu esperava o dia todo para conseguir 50 centavos. Eu chegava a delirar com aquele cachorro quente que eu sabia que ia ser bom para mim. Porque eu tinha necessidade. Qualquer coisa que me desse, beliscar alguma coisinha, aquilo ali para mim já era suficiente. Aquilo ali já me... O rico não. Aquele que tem, muitas vezes ele despreza o que ele tem. Agora deixa eu perguntar para vocês, o que Jesus está querendo dizer? Que o reino dos céus vai ser do pobre. Será que Jesus está dizendo que esse pobre é todos aqueles que passam fome, todos esses têm direito ao céu? Não. O pobre de espírito é aquele, guardem isso, o pobre de espírito é aquele que sempre ele tem necessidade de estar com Deus. O pobre de espírito, ou humilde de espírito, que Jesus está dizendo que destes, o reino do céu vai ser destes pobres de espíritos, humildes de espírito. Jesus está dizendo que os céus é para aqueles que têm necessidade das coisas dos céus. É para aqueles que qualquer oportunidade que ele tem para se alimentar das coisas dos céus, ele está ali, ele está necessitado, ele está dizendo: Deus, eu preciso, Deus, eu estou com fome, Deus, eu tenho que me alimentar, Deus, eu preciso saciar esta minha fome, Deus. Os céus vai ser de quem tem desejo, tem necessidade de ter as coisas de Deus para si. Aquele homem era rico, mas a sua riqueza era tão extraordinária que lhe fazia esquecer de que ele precisava de Deus. Salomão, ele fala isto. Salomão, ele diz para Deus: Deus, eu falei isso na manhã missionária, Deus, eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir uma coisa. Não me dê além daquilo que é necessário. E ele explica. Ele disse: Deus, não me dê muito, para que eu não me esqueça de ti. Ele diz: Deus,
não vai dar para nós terminar. Não me dê muito, para que eu não esqueça de ti. E também, Deus, não deixa faltar. E ele explica o porquê. Para que eu não venha roubar e escandalizar o teu nome. Me dê o que é necessário. Aleluia. Aquele homem rico, crente, ele tinha o que ele tinha, mas o que ele tinha não deixava ele ser necessitado de Deus. A riqueza dele não fazia com que ele tivesse necessidade de Deus. Ele não se lembrava de Deus. Ele era tão ocupado com as coisas dele. Ele era tão ocupado em construir o seu celeiro. Ele era tão ocupado em usufruir do que ele tinha. Pois bem, ele poderia dizer: eu sou filho de Deus, eu tenho que aproveitar. Mas um dia, ele morreu. E ele foi para o inferno. Viveu a vida dele toda sem necessidade de estar próximo de Deus. Aí a gente se pergunta: o que é ter necessidade de Deus, pastor? O que é ser pobre de espírito? Quando que eu vejo que eu sou pobre de espírito, pastor? A minha vida com Deus vai dizer isso. A minha dedicação para Deus vai dizer isso. O meu aproveitamento com as coisas de Deus vai dizer se eu sou pobre de espírito ou não. O meu procedimento como crente vai dizer se eu sou necessitado de Deus, irmão Valdeci. Qualquer coisa, qualquer oportunidade que eu tenho para estar próximo de Deus, eu estou ali. Mas se eu estou saciado, eu vou olhar para aquele prato e vou dizer assim: não. Deixa passar. Aleluia. Aquele pobre Lázaro, ele era pobre de bens materiais, sim, mas ele era um crente que ele precisava de Deus. Ele era um crente que reconhecia suas falhas, reconhecia a sua posição, mas sempre ele estava buscando a Deus. Prova isso, pastor. Ele foi para o céu. Prova que Lázaro era um homem temente a Deus. Ele foi no céu. E quem sabe, se nós formos fiéis a Deus, nós vamos encontrar Lázaro. Nós vamos ter o prazer de encontrar Lázaro. Ele foi um homem fraco na sua vida física. Um homem que não tinha sucesso na sua vida material. Um homem que não tinha perspectiva na sua vida material. Mas ele tinha Deus. Quando Deus me deu esse texto no final da tarde, o meu coração estremeceu. Eu disse: Deus, falar de inferno e de céu na ceia. E Deus me lembrou de uma coisa que Ele usou a irmã para falar comigo. Somente eu e Deus sabia. Deus disse assim: fala o que eu estou te dando.
Aleluia. Qual a nossa condição hoje? Estamos ricos? Estamos abastados de Deus? O rico, ele escolhe. O rico, ele escolhe o que ele quer. Aquele que talvez está abastado de Deus, está cheio de Deus, ele diz assim: não, isso eu quero para mim, nessa aqui eu vou, nesta eu não vou, neste culto eu vou, neste culto eu não vou, nesta consagração eu vou, nessa aqui eu não vou. Mas o pobre de espírito, se ele escuta, tem oração, tem jejum, tem núcleo de oração na terça-feira. O pobre de espírito, o desejo dele é se alimentar. O desejo dele é o quanto ele puder comer das coisas de Deus para a sua vida. Como é que nós temos? Como que nós temos? A resposta de como nós temos é como tem sido a nossa vida com Deus. É como tem sido a nossa vida no cotidiano, no dia a dia com Deus. Se nós estamos necessitados de Deus, pobres de espírito, existe um céu nos esperando. Mas se eu estou abastado de Deus, se para mim nem toda a comida me sustenta, se para mim nem todo prato, tem que ser um prato especial para mim ir, tem que ser um dia especial para mim estar na igreja. Se eu sou assim, o céu não me espera. Se eu escolho o que comer, o que Deus está oferecendo, o céu não é o meu lugar. Eu posso viver uma vida dentro da igreja, mas o dia que eu fechar os olhos, se o meu coração é preso nessas coisas, se eu estou mais preocupado em ter, se eu estou mais preocupado em conquistar, em adquirir, em obter as coisas, se isso para mim é o meu valor, a Bíblia diz que tem um ladrão que vai roubar. Mas agora, se o meu valor está nas coisas de Deus, se a minha necessidade está em Deus, a Bíblia está me dizendo que tem um céu. Aleluia. Eu quero trazer hoje, irmãos, na mente de vocês, eu quero trazer vocês, fazer vocês pensar hoje. A volta de Jesus está próxima. Os acontecimentos estão gritando, dizendo: Jesus está às portas para buscar a igreja. O noivo está gritando: aí vem a noiva, aí vem o noivo. O proclamador que gritava que o noivo vinha vindo, ele está dizendo: aí vem o noivo. Os acontecimentos estão gritando: Jesus está vindo buscar a sua igreja. Como nós temos? Como nós temos? Como nós temos? Me perdoe, mas como que nós estamos? Nós estamos escolhendo comida? Nós estamos escolhendo o que comer?
Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Em qual desses dois a gente se enquadra? Em qual desses dois? Eu sou aquele crente que a porta abriu, eu estou dentro? Eu sou aquele crente que não perco a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar orando, de estar me envolvendo? Ou eu sou aquele crente? Tanto faz. Hoje não. Hoje não. Aleluia. Pastor, que é isso? Pastor, é isto. Não, hoje muito quente, muita chuva. Fiz demais, trabalhei demais, cansei demais. Olhem para mim aqui. O meu desejo diante de Deus isso é que vocês tenham, é que vocês adquiram, é que vocês conquistem. De coração eu estou falando. Façam, tenham, conquiste. Mas escute, isso não é garantia. A Bíblia diz, Jesus falou, e eu quero pedir para os irmãos que vão servir a ceia. O que Jesus disse no capítulo 12 de Marcos? Pelo amor de Deus, olhem para mim aqui, irmãos. Não é o pastor que está falando. Não é o Marcelo Ritter de Lima que está falando. Jesus está dizendo assim, no versículo de número 15, do capítulo 12 do livro de Lucas. Então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Chega em casa hoje, bota no tio Google o que significa avareza. Por quê? Ele responde: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha aqui, os irmãos que vão servir a ceia, quem é? Os obreiros, por favor, lave as mãos lá, uns 2 ou 3 obreiros, para nos dar uma força, as irmãs se preparem. Escute aqui, hoje, vocês conhecem bem essa cidade aqui. Hoje, quando vocês veem alguém que tem aqui, olhe para mim, aqui, que tem aqui, quando vocês veem alguém um dia já não te disse, esse aí tem isso, esse aí tem aquilo, esse aí tem aquilo. Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram? Eu já ouvi muitas vezes isso. Só que a Bíblia está dizendo que essa é a visão do homem. O homem considera outro homem pelaquilo que ele tem. Mas Deus não. Deus não. O que vale para Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher? O que vale? É o que ele tem? Não. É o que ele é. É o que ele é diante de Deus. Aleluia. O rico, aquilo que ele tinha para Deus não era nada. O outro rico que construiu, Deus chamou ele de louco. Mas agora Lázaro, ele não tinha,
mas ele era. Ele era. Ele era. E quando Lázaro morre, veja que Deus não deu nome para o rico, mas para o pobre Ele deu. O que é importante para Deus? Aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos. Aleluia. E aquele homem não havia entendido isso. E ele perdeu a salvação, irmão Samuel. Ele foi para o inferno. Quantas pessoas tem no inferno hoje? Quantas pessoas estão no inferno hoje porque se agarraram no que tinham? Não eram pobres de espírito para Deus e acabaram perdendo a salvação. Deus, Ele está nos falando aqui nesta noite: sejam pobres de espírito, sejam necessitados da minha presença, tenham fome da minha presença. É isso que Deus está dizendo. Tenham fome pela justiça. Tenham fome e sede pela justiça. O que é isto? É desejar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus é para nós. Te coloque de pé. Irmãos, o inferno vai ser tão terrível que não vai, olhem para mim, não vai ser só sede, mas no inferno, as pessoas que forem para lá, elas vão ter consciência, vão lembrar, irmã Célia, de tudo que ouviram. Quem sabe vão dizer assim: não, me dá uma chance, Deus. Não vai haver chance. Abraão disse: não tem como sair daí mais. A oportunidade é hoje que Deus está nos dando de viver uma vida para Ele, conforme a sua palavra. De viver uma vida para Deus, conforme Deus quer. É melhor o que Deus quer para nós. Nós vamos orar. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A Bíblia diz que a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero te glorificar, Senhor. A tua palavra, ela está entregue, e eu te glorifico por isso. Senhor, nos ajuda a termos necessidades diárias da tua presença. Nos ajuda, Senhor, a termos necessidade constante da tua presença. Essa necessidade, Senhor, nos fará buscar mais a tua presença. Essa necessidade de espírito nos fará, Senhor, buscar todas as alternativas que nós tivermos para saciar essa fome e essa sede. Nós estamos vivendo num dia, Senhor, em que as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo. Estamos vivendo em dias, Senhor, que as pessoas não têm mais tempo. Mas nesta noite o Senhor está nos trazendo, aleluia, um alerta. Nesta noite a tua palavra está nos exortando. A tua palavra está nos levando a ter uma vida, Senhor, aleluia, totalmente entregue nas tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Não permita que o diabo nos acuse.
mas perdoa-nos, lava-nos com teu sangue. Nós iremos participar do teu corpo e do teu sangue. Nós queremos o revestimento espiritual, a santidade, a santificação, Senhor, que o teu sangue proporciona para a igreja. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Uma videira foi plantada para guiar muitos ao céu. Logo crescerão seus ramos, pois foi regada pelas mãos de Deus. E os ramos foram longe, 2 décadas crescendo, muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando